Nosso assunto de hoje, vamos falar sobre justiça divina, né? E o mais interessante, que a referência que eu trago sobre o assunto é o nosso livro que faz parte do Pentateuco Espírita, né? Das obras básicas, é o Céu e Inferno. Na contracapa, se você pegar o livro O Céu e Inferno, né? Codificado pelo Allan Kardec, ele diz lá que é a justiça divina segundo o Espiritismo, ok? Bom, lembrando que esse livro, ele foi escrito em 1865. E o que é mais legal, à medida que você vai começar a aprofundar no livro O Céu e Inferno, você percebe que cada vez se confirma como ele é atual. Está constantemente atualizado, né? Mas para começar a falar sobre ele, adentrar, né, detalhar um pouco mais, eu vou contar uma historinha para vocês, para que a gente possa... E essa historinha que eu vou contar é para a gente poder entender alguns principais conceitos, né, da obra, tá? Sim, vou apresentar aqui para vocês o caso do nosso amigo João, certo? O João, ele é um jovem rapaz de 18 anos, ele universitário, tem muitos amigos, vem de uma família religiosa, que é mais interessante, e pratica esportes. Assim, o João é um jovem rapaz como qualquer outro que a gente conhece, certo? Rapaz jovem, 18 anos, pratica esporte, mas ele vem de uma família religiosa. Tranquilo até aqui? Mas o João, descobriu que ele tem um problema. O que vocês acham que problema é esse que o João descobriu? Quem pode dizer para mim? Que problema o João descobriu aos 18 anos? Quem sugere? O que um jovem rapaz de 18 anos, que problema ele pode ter, pessoal? Com essa idade, explica para mim. Fala para mim. Será que foi problema com a namorada? Ou ele, como diz o pessoal, não passou de ano? Será que foi isso? Ficou reprovado? Né? Ou ele ficou uma decepção amorosa, né? E aí ele entrou numa depressão, será que foi isso? Bom, o João está aqui nesse exato momento e ele está chorando. Por que o João está chorando? Porque o João descobriu que ele é doente do coração, aos 18 anos. E tem um detalhe, ele não sabe se tem cura. E aí? Você com 18 anos, vem de uma família religiosa, descobre que está com doença do coração e sabe que não sabe se tem cura. Emocionalmente, como é que esse João ficou? Desesperado? Com certeza, não é verdade? Ainda está, como diz a minha avó, ainda está começando a viver e descobre que tem essa doença. E o João com certeza entrou em desespero, né? Mas João, lembrando, o João vem de uma família religiosa, isso que é importante, tá? E a mãe de João diz assim: meu filho, tem que ter fé em Deus, Ele sabe o que faz. Não é assim que todas as nossas mães falariam, se fôssemos nós que estivéssemos no lugar dele? Meu filho, tenha fé em Deus, Deus sabe o que faz, né? Mas tem um detalhe, João ouviu, mas João não aceita. Ele escutou, porque a mãe dele falou, por uma questão de educação, de respeito, mas lá no interior de João, lá dentro do seu ser, ele acha que o Deus está sendo injusto com ele. Porque muito mal ele nasceu, já tem uma doença e não tem cura. Não sabe se tem cura. Lá dentro, ele está revoltado. Está infeliz, logicamente. E o pior, ele acha que Deus está sendo injusto com ele. O que vocês acham? Está sendo injusto? Agora a pergunta é assim, mas por que João acha que Deus está sendo injusto com ele? Com base em que João chegou a essa conclusão? Aí a gente tem que entender um pouco, se ele vem de uma família religiosa, a gente tem que entender qual foi a formação religiosa dele, né? Quais foram as bases dessa educação que ele teve durante a infância dele. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. O que João aprendeu sobre Deus no catecismo dele, né? Isso aqui, falando na educação religiosa, não estou me referindo qual é o credo, vocês concordam? Pode ser qualquer um credo, né? Primeira coisa foi o seguinte, João aprendeu que Deus começa lá no Antigo Testamento
que era chamado de Jeová. Os hebreus chamavam Deus de Jeová. E como é que era esse Jeová para os hebreus? Era um Deus que exterminava os inimigos, recompensava uns, né? E dava vitória para uns ou a derrota para outros. Muitos deles honravam ou apaziguavam com sangue de animais, ou seja, existiam sacrifícios, né? Sacrifícios sangrentos que representavam papel tão saliente como em todas as religiões da antiguidade. Assim, na época dos hebreus, o Deus era esse Deus justiceiro. Pronto, esse foi o primeiro na educação do João. Ele aprendeu, está escrito lá no Antigo Testamento, vocês concordam? Não estamos falando nada demais. É o que está escrito lá e é que os catecismos ensinam, né? Depois o João percebeu também nos estudos sobre Deus que os judeus aboliam os sacrifícios. Beleza, já não tinha mais os sacrifícios humanos. Já era um Deus, mas os sacrifícios continuavam os animais. Depois, evoluindo, João também, estudando, vê que os cristãos honravam o Criador colocando os hereges às chamas, às torturas. Sim, no tempo medieval, como é que se honrava Deus? Perseguindo os hereges. Não é isso que está na história? Sim, era isso que João aprendeu, sabe? E na atualidade, muitos invocam a Deus nos exércitos. Ou seja, quantos filmes nós vimos, né, e assistimos, que as pessoas antes de cometer o mal, rezem para Deus para dar certo. Sim, para pensar. Se eu com 18 anos aprendi que Deus é tudo isso, e eu faço uma relação, Deus é justiceiro, Deus ajuda uns, não ajuda outros, e eu agora estou com uma doença aos 18 anos, qual é a minha percepção em relação a Deus? É que esse Deus é bom ou é que esse Deus é injusto? Não tem para onde correr, é um Deus injusto. E aí você dizer, mas não pode. Pode, porque ele foi educado, ele enxergou Deus dessa forma, né? E ele chega na atualidade olhando os cristãos com essa concepção de Deus, que reza para roubar, reza para matar. Até aí visualizar, assim, João acha Deus injusto por um desses motivos. O que mais que ele aprendeu? João aprendeu sobre a sua existência. Uma é aprender sobre Deus. Essa é a realidade de Deus. Deus é juiz, né? Deus que pune. Agora, sobre a existência dele, o que João aprendeu no catecismo? O que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Isso foi o que o João aprendeu no catecismo sobre a sua existência. O que ele aprendeu? Dúvidas, porque ninguém respondeu isso para ele. Sim, a percepção João não sabe que existe vida após a morte. E ao mesmo tempo, algum dos credos diz que somos eternos, né? E ao mesmo tempo diz o seguinte, uns vão no juízo final, uns vão para o céu, outros para o inferno. Aí João olha para ele de novo e diz assim, peraí, eu só nasci, só vivi 18 anos e agora estou com uma doença e estou prestes a morrer. E aí? Para onde é que eu vou? Como é que é essa relação aí no juízo final? Como é que eu fico? Você concorda que na cabeça dele, um jovem rapaz com 18 anos, ele vai ficar cada vez mais confuso e mais revoltado? Não é assim? Mas, o que mais o João aprendeu? Pela crença em um nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente, não é? E pois o mais poderoso estímulo é o egoísmo. Isso está escrito lá no céu e inferno. Assim, como eu não sei para onde é que eu vou, né, depois da morte, vejo que a minha existência é curta e ainda tenho uma doença, assim, qual é a minha percepção? É viver o presente. Vocês concordam? Sim, na cabeça do João, cara, eu tenho que viver aqui e agora, porque eu não tenho mais tempo. Agora, a pergunta é, você acha que o João vai se preocupar com o outro, se ele está com essa doença? Será que o João vai se preocupar em trabalhar em prol da outra pessoa? Não, o João vai olhar para aqui e agora, não é assim? E ele vai ter que ir na cabeça dele, como ele não tem respostas e acha que tudo é injusto, ele vai usufruir da vida o melhor que ele puder. Agora a gente tem que avaliar o que esse é o melhor, né? Vai evoluindo. Bom, a vida não para, o João está na sala de aula e João está o quê? Lembrando que ele é universitário, uma bela de uma depressão. Você acha que o João vai ter cabeça para assistir a aula? Você acha que o João, se alguém falar de futuro para ele, você acha que ele vai internalizar alguma coisa? Não vai, vocês concordam?
Sim, o que João entra? Numa bela depressão. E o que é depressão? A depressão nada mais é um grande termômetro para comprovar a nossa separação de Deus. Sabiam disso? Lembra quando o menino está dodói? Quando está com febre? O que nossas mães fazem? Coloca o termômetro, não é assim? Mede lá para ver se o neném está 38 ou 39 graus de febre. Se tiver 40, corre o menino, dá o antitérmico, coloca debaixo no chuveiro, não é assim? Para baixar a temperatura. O que é depressão? Depressão é nada mais esse termômetro nos mostrando que a gente está se afastando de Deus. Certo? E quais são os principais momentos que esse afastamento se alarga? É justamente nesses momentos difíceis. E principalmente quando nós não temos as respostas. Quando nós não entendemos o papel de Deus na nossa vida. O que nós fazemos? Se revoltamos contra Ele e nos afastamos. E aí o que cria dentro de nós? Um vazio, um vácuo. Né? E a depressão cada vez mais vai aflorando. Assim, toda vez que bate aquela tristeza, né, dentro de nós, a gente começa a perguntar, será que, como é que está a minha proximidade com o Pai? Né? Mas vamos evoluindo aqui com João. João aqui está numa fase de depressão total, sem perspectivas de futuro. Tem que olhar só o presente, não é assim? E aí o que João é fruto do que ele pensa? Sim, nós somos fruto do que pensamos, concordam? O que nós somos hoje, da forma que... tem uma coisa muito legal. Se eu sou feliz, ou sou triste, ou sou infeliz, é fruto do que simplesmente da forma como nós pensamos, da forma como enxergamos a vida. Assim, para o João, como é que ele enxerga a vida? Não tem perspectiva, você concorda? Assim, João, será que João vai trabalhar por uma causa do seu progresso? Progresso? Eu estou com uma doença, como é que eu vou pensar em progresso? Ele vai se entregar ao trabalho para viver? Trabalho? Eu quero mais curtir a vida, não é assim que está passando na cabeça dele? Respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Respeitar o semelhante se eu não estou sendo respeitado? Não é assim na cabeça do João? Na relação dele com Deus, com essa doença? Submeter-se a qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja? Será que eu vou respeitar as leis? Se eu estou com esse belo de um problema? Assim, todas essas perguntas, para ele, sem respostas. Né? E cada vez mais ficando pior. O que João aprendeu após a morte? Ele poderá ir para onde? O que ele aprendeu no catecismo? Né? A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é da região do ar e das nuvens, o segundo é o espaço, e o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação dos que contemplam face a face. Assim, quer dizer que o terceiro céu, na teologia cristã, é a casa do Altíssimo. E aí complicou mais ainda a vida do João. Por quê? Porque ele aprendeu que ele está aqui na terra, o Altíssimo está lá no céu, longíssimo, certo? E é inalcançável. Assim, a pessoa que ele deveria correr e buscar para pedir apoio, está longe, porque foi assim que ele aprendeu. Está claro para vocês? Assim, se nós somos o que pensamos, precisamos começar a rever o que aprendemos até aqui. Porque se somos infelizes, ou se somos felizes, tudo está de acordo com essa educação que tivemos. Né? E por isso que eu sempre falo que a doutrina espírita, não só eu, mas muitos, a doutrina espírita é uma doutrina educadora. E quando adentramos nela, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Rever todo o nosso aprendizado. Mas continuando, assim era essa situação de João, lá no Altíssimo, né? Sem perspectiva. Quem mais que o João? E a relação do inferno? Pior, se o céu é longe, o que é mais próximo da gente? O inferno. Assim João aprendeu no catecismo dele que ele só tem 2 caminhos, ou ele vai para o céu ou vai para o inferno. Agora imagina novamente replicando, você nasceu, 18 anos, surge uma doença terminal, pronto, e agora? Se o Deus está lá no Altíssimo, quer dizer que eu não vou chegar lá, ok? Em resumo, eu vou para onde? Para o inferno. Imagina na cabeça desse rapaz, como é que está toda essa situação. Cada vez pior, vocês concordam? Porque à medida que ele vai começar a buscar consolo para essa situação dele, ele vai lá ver nas memórias dele, o que ele aprendeu? Ele aprendeu isso. Em resumo, o que ele aprendeu? Que ele está sozinho.
Ele está sozinho aqui e agora, e não tem ninguém para ajudá-lo. Vocês concordam? Aprendeu um monte de teologias, aprendeu um monte de teorias, mas nenhuma delas consegue acalmar o seu coração. Continuando. E aí o que o João faz? Lembrando que o João é um universitário, tem grandes amigos, vários amigos, e os amigos tentam ajudá-lo, né? E aí convida o João para as festas. Lógico, se ele, entre o João está em casa em depressão, vamos levá-los para as festas para ele se animar. Não é natural isso? Sendo que só tem um pequeno detalhe. As festas esporádicas, ou seja, uma vez perdida, começou a se tornar rotina. Por quê? Porque a percepção dele é viver o presente, porque ele não tem mais tempo. E aí, cada vez mais, o que o João faz? Piora ainda mais a existência dele. Vocês concordam? Até aqui, estão conseguindo acompanhar? Compreender? Beleza. O eventual se torna uma rotina. Quantas vezes nós conhecemos, né, nossos irmãos, que por um problema de saúde, problema de família, ou qualquer outro tipo de problema, o que ele faz? Ele se escraviza ainda mais com aquele problema. E por que ele se escraviza? Porque ele não tem percepção de futuro. E o que ele enxerga de futuro é o nada. E a única alternativa que ele acha na cabeça dele é buscar o presente. Ou seja, usar a vida da melhor forma possível. Vocês concordam? Não é? Bom, o que o João aprendeu também no seu catecismo sobre eternidade? A teologia... Não, isso aqui nós já vimos, desculpa. João aprendeu também que o futuro, a figura sempre nula, e a vida é o presente, já falamos. Mas aí João, né, numa dessas festas, o que acontece com o João? Ele exagera na bebida, e um dos amigos dele leva para sua casa. Por quê? Porque João estava num estágio que não tinha como chegar em casa sozinho. E o amigo dele também, para não deixar a mãe dele ver o João naquele estado, leva para a casa dele. Ou seja, sempre existem anjos nas sombras, vocês concordam? E aí eu escutei uma vez um amigo meu, é uma grande verdade. Ser anjo no claro, na luz, é fácil, né? Agora, ser anjo nas sombras, isso é muito mais difícil. Aí, assim, às vezes, a gente faz algumas críticas, porque o menino foi para a festa, né, e tal. Mas será que não existe trabalho também nesses momentos? Imaginou? Se nas festas só tivesse gente ruim? Pois bem, lá também é campo de trabalho. E eu já escutei N histórias de pessoas, de jovens embriagados, né, vão no banheiro, fica lá jogado, e vem outro jovem, leva ele, ajuda ele. Sim, precisamos ter essa visão, que em todo lugar tem trabalho da caridade, né? E o João teve a sorte, que esse amigo dele eu conhecia, o Marcos. E o Marcos leva o João para casa. E o João, o que o Marcos começa a conversar com o João? No dia seguinte, o João lá acorda, né, com aquela ressaca enorme, aquela dor de cabeça assim. Passa-se a manhã e de tarde o Marcos chama o João para conversar. João, vem cá, João, vamos conversar. Vamos entender esse momento que você está passando. Olha que interessante. Primeira coisa, o que o Marcos fala para o João? João, o homem, ele é composto de corpo espiritual e corpo material. Ou seja, corpo e espírito, ok? Mas qual é a diferença do corpo material e corpo espiritual? Na maioria das vezes a gente fala assim, existe matéria e espírito, né? Assim, essa coisa bem dividida, né? Mas eu pergunto a vocês, a matéria-prima para fazer os dois não é a mesma coisa, não? Sim, didaticamente a gente precisa entender essa coisa de material e espiritual, mas nos mundos evoluídos é uma coisa só. Não tem mundo material e nem mundo espiritual. Um é apenas uma matéria densa e o outro uma matéria fluida. E à medida que nós evoluímos, vai se tornando cada vez mais fluido, ou seja, esse corpo grosseiro, ele vai ficando de melhor qualidade. Em mundos ainda mais evoluídos, não tem nem mais reencarnação. Porque o estado de consciência desses espíritos é o prol da comunidade. Assim, essa coisa que nós às vezes falamos, mundo espiritual, né, que muitas vezes as pessoas que não que não conhecem a doutrina espírita, né, falam, não acredito, como é que pode você reencarnar? Mas espera aí, é tudo espírito. O que eu faço é só condensar uma vestimenta. E quando eu desencarno, eu tiro essa vestimenta e volto à minha vestimenta anterior, fluida.
Cientificamente, é isso. Não tem nada de sobrenatural. E o João, e o Marcos, explica isso para o João. E o João para começar a entender, porque ele está explicando de uma forma científica. Depois ele diz que existe dois mundos, espiritual e corporal, e material. E também explica a mesma coisa. João, isso é apenas estado da matéria. É a mesma coisa. Um é um mundo com matéria densa e o outro matéria fluida. Assim nós somos eternos. O que muda só é um estágio. E existe uma razão desse estágio. Esse estágio de nós nos materializarmos, porque isso aqui é uma prisão. Porque quando eu estou em espírito, eu penso nesse exato momento em espírito, quero ir para Londres. Estou em Londres. Quero voltar de novo para o Ceidim. Já estou de volta. Dá para fazer isso materializado? Não. Imagina assim quando a gente tem um conflito dentro de casa, e aí vem o nosso pai começa, né, como diz um linguajar bem do jovem, começa a barulhar no nosso ouvido, buzinar no nosso ouvido. O que a gente faz? Deixa ele lá para Londres. Pronto, escapei dele. Entendeu? Por que toma materialidade? Existe toda uma razão de ser, porque não tem como escapar, você tem que estar lá para ouvir mesmo. Não é? E esse corpo, ele nos prende em muita coisa. Assim a gente não consegue fugir, a gente tem que passar pelas experiências. Entendeu? Sim, o corpo materializado só apenas reduz a nossa capacidade. E isso Marcos explicando pelo João, para ele entender, né, a importância. Depois ele diz que o mundo espiritual é formado por espíritos desencarnados, que, ou seja, tirou essa roupa e voltou para uma roda fluida, só isso. E explica que o material é para o encarnado, ou seja, quando eu vou encarnar, o que é que eu faço? Preciso de uma roupa mais grosseira para poder estar nesse mundo e passar pelas as experiências que eu tenho que passar sem fugir delas, porque esse corpo nada mais é para a gente não fugir dessa responsabilidade, passar por cada momento que a gente precisa passar, e passar conforme as nossas escolhas, porque não se engane, lá nos livros dos Espíritos fala, muito do que nós passamos são escolhas nossas, não é imposição de Deus. Quando eu estou no mundo espiritual, eu assumo compromissos, mas quando eu encarno, eu esqueço deles. Imaginou se a gente se lembrasse de tudo que a gente fez de bobagem lá atrás? E aí, será que a gente teria maturidade para dizer assim, vamos pegar um exemplo assim um pouco mais forte. Se eu fui um criminoso no passado, será que eu teria condições de me encarar no espelho? Chegar assim, olhar no espelho e dizer, você foi um criminoso. Teríamos essa maturidade? Não. Imagina se a gente pudesse lembrar de tudo que nós fizemos de mal contra o irmão. Será que o nosso cérebro não ia fritar? Com certeza. Assim Deus nos dá o esquecimento como dádiva, para a gente poder começar novamente. Isso é bondade. E o João e o Marcos estavam explicando isso para o João entender a proposta de Deus. E depois ele diz assim, os espíritos são criados simples e ignorantes. Por que Deus não criou todo mundo sábio? Uma simples resposta. Qual é a graça que teria? E isso é a grande explicação de a gente ter dentro de casa pessoas muito mais maduras e pessoas ainda numa maturidade espiritual infantil. Assim você tem jovens de 10, 12 anos com maturidade espiritual muito mais avançada do que senhores de 60, 50 anos dentro de casa. Vocês já viram isso? Isso é o quê? Somos eternos. A encarnação são apenas experiências. Assim, quando você vê uma criança, não pense que ela é um jovem espírito. Pode ser muito mais milenar do que você. E é importante ter essa percepção. Por quê? Porque a gente começa a aprender com todo mundo. Não é? Novamente, Marcos explicando para o João. E depois o Marcos diz assim, são dotados de aptidões para tudo, conhecer e progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Assim Deus, mais uma vez na sua sabedoria, o que ele faz? Cria todo mundo simples e ignorante, vamos ter as reencarnações para aprender, para amadurecer, passar por vários momentos da vida, né? E o que é legal, ele dá a liberdade. Quando Deus nos criou, ele disse assim, filho, faça o que você quiser. Você quer matar? A responsabilidade é sua. Você quer ajudar o próximo? A responsabilidade é sua. Tudo que você fizer, você tem liberdade de fazer, mas só saiba de uma coisa, assuma todas elas. Por isso que existe a reencarnação. Porque se não existisse essa reencarnação, aí sim, aquele Deus lá de Jeová seria um Deus real. Porque a gente encarnaria, faria as bobagens e depois ele estava lá com o chicote. Isso era um Deus bacana, não é? E o que Deus faz? Nada disso. Dá a reencarnação para você voltar. Mas o que Deus também é muito sábio, coloca a nossa amiga dor junto. Porque sabe que se não tivesse a dor, a gente parava. Você concorda?
E não tem aquele que, por mais que faça o mal, aguente sofrer. Porque tem uma coisa chamada consciência, que é igual um sino batendo. Quantas vezes a gente lê em alguns livros, né, de pessoas que são criminosos e tal, que alguns extremamente frios, não tem, né, sensação, sentimento nenhum. E outros, a consciência fica latejando. Mas não tem esse espírito que aguente sofrer tanto. Pode levar milênios, mas que vai chegar uma hora que ele vai fraquejar, ele vai. Sim, a bondade de Deus é infinita. Como também não existe vítimas, né? Sim, o projeto é muito bem estruturado. Outra coisa, a sua felicidade é inerente às suas qualidades morais e intelectuais. Assim, Marcos explica para o João: João, o que você está passando, talvez nesse primeiro momento você está achando que é uma injustiça. Mas se você entender que você é eterno, e que você não teve só essa existência, teve outras, se você começar a olhar esse momento difícil que você está passando com outros olhos, com certeza você vai achar coisas muito mais interessantes do que essa percepção negativa que você está tendo. Vamos continuar conversando, João. E você vai ver que no final você vai entender que esse momento, que pode ser uma missão, uma aprovação, existe uma razão de ser, né? O progresso dos espíritos é fruto do seu trabalho segundo a sua vontade. Ou seja, temos que trabalhar, não é? Se nós não tivéssemos trabalho, o que aconteceria? Ficaríamos no ócio, não é? Sim, temos dificuldades, temos que buscar o nosso pão de cada dia, porque tem uma razão de progressão. Porque se não tivesse cada um desse detalhe, com certeza a gente estaria na rede sem fazer nada. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos e puros. Assim, é utopia achar que nós estamos aqui para sermos felizes, eternamente felizes. Mas o que é felicidade? Se você ver a história dos grandes homens, eles eram felizes em fazer em prol da humanidade. A felicidade deles estava atrelada à felicidade da humanidade, que eram os espíritos perfeitos e puros. O Jesus veio à Terra para ser feliz? Ou Jesus veio à Terra para ampliar nossa percepção que poderíamos ser felizes? Qual é a diferença? Jesus veio para cá para ser feliz? Jesus já é um espírito feliz, porque é um espírito puro. O amor dele é universal, porque ele ama cada um de nós. Assim, ele veio para cá para, através do seu exemplo, a gente consiga achar o caminho. Mas é um caminho de portas largas ou de portas estreitas? Sim, a felicidade está por essa porta estreita. Mas não tem como ser feliz sozinho. Você tem que, para ser feliz, que é o que ele mostrou, você tem que levar todos com você. Eis o desafio. E aí, Marcos, continuando falando para o João, diz: a reencarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Intelectual pela atividade obrigatória do trabalho e moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Ou seja, o que ele fala? Que a reencarnação tem papel duplo. Evoluímos intelectualmente e evoluímos moralmente. Vocês concordam? Eu posso evoluir intelectualmente, mas não evoluir moralmente, certo? Não quer dizer que toda vez que eu sou um espírito evoluído intelectualmente, que eu sou evoluído moralmente. Mas, para eu ser evoluído moralmente, com certeza eu sou evoluído intelectualmente. Ok? Porque um está atrelado ao outro, mas intelectual não quer dizer que é evolução moral. Mas evolução moral quer dizer que é evolução intelectual. Mas aí é onde é uma percepção que muitas vezes as pessoas têm de Chico Xavier, achar que ele era um homem simples e ignorante. Engano. Ele era um homem simples, mas extremamente intelectualizado. Mas não por esse intelecto que nós entendemos, acadêmico, mas o intelecto de sabedoria, de vida. Para poder o Chico psicografar os livros que ele fazia, ele tinha que ter um arcabouço de conhecimento. Assim, quanto mais nós evoluímos moralmente, mais sabedores seremos. E é isso tudo o Marcos explicando para o João, ou seja, os conceitos da vida. E ele diz: a vida pessoal é a pedra de toque das boas e más qualidades. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Se Deus colocasse apenas uma única existência, não teria como evoluir. Como é que seríamos um dia chegar ao nível de Jesus? Uma única existência? Se você parar para pensar,
é matematicamente injusto. Vem Jesus, vocês sabiam que o amor só foi institucionalizado na entrada de Jesus à Terra? Até antes se falava de amor, mas esse amor, como uma divisão de ruptura, foi através de Jesus. Aí Jesus vem à Terra e nos mostra o que é amor, porque Ele era amor, Ele vivenciou o amor. O amor não é sentimento, o amor é comportamento, é se comportar como tal. Pergunto a vocês, imagina todo um trabalho desse Espírito, né, de luz, puro, nos mostra o que é o amor, porque precisamos nos comportar como tal, mas como é que isso vai funcionar se eu tenho uma única existência? Isso não é meio paradoxal, não? Contraditório, aliás. Totalmente. Assim o Marcos começa a mostrar a João que através de Jesus, para o João começar a parar e dizer assim: João, a tua percepção sobre Deus está errada. Você não nasceu só essa vez. Você é eterno, é antigo. 2, a encarnação é papel de quê? De aprendizagem. Assim você tem que olhar que essa dificuldade, que esse problema é apenas uma dificuldade, um desafio. E você tem que entender o que esse problema, esse desafio vai te trazer de aprendizagem. Ou seja, não só para você, mas para a tua família. E aí o Marcos começa a perguntar para o João: João, essa doença que aconteceu com você, a tua família como é que era? Mesmo sendo religiosa, era uma família unida? Porque às vezes a gente se esconde atrás das religiões, não é verdade? Mas quando chega dentro de casa, cada um nos seus cantos. E aí o João começou a refletir e dizer que interessante, depois da minha doença, a minha família começou a ser uma família inteira. Porque ficou todo mundo preocupado com ele e todo mundo se uniu. Aí o Marco começou, está vendo? 2, em relação aos seus amigos, você já parou para pensar que a sua postura pode influenciar de forma positiva ou negativa? Que atualmente ela está influenciando todos os seus amigos negativamente? Mas se você mudar o seu comportamento e começar a olhar que isso é apenas um desafio, e que você é eterno, que você voltará sempre, e que olhar que isso tem um aprendizado maior, você concorda que seus amigos podem muito bem começar a pensar a vida de forma positiva com o teu exemplo? Aí o João fica na dúvida e diz assim: como assim, Marcos? Aí o Marcos diz: simples. Se você, mesmo com essa doença, você tiver amor pela vida, a sua postura, o seu comportamento for sério, os seus amigos vão começar a lhe admirar. E você, não sei se você sabe, mas você só admira, você só ama quem admira. Assim, o teu comportamento, mesmo na dificuldade, vai fazer reflexões nos seus amigos. E com certeza vai influenciar no comportamento deles. E aí o Marcos dá um exemplo. João, qual foi a pessoa pública do ano passado que mais impactou no Brasil? E teve uma situação igual à sua, doente. Vocês lembram quem foi? Quem pode me falar? Vice-presidente, José Alencar. Cada vez mais uma doença aparecia sobre a outra e ele estava como? Firme e forte. Doido para viver. Não era assim? Em nenhum momento nas reportagens dele ele ficava: ó céu, ó vida, ó Deus. Não. Ele dizia: eu estou aqui enquanto Deus... Teve uma reportagem que eu nunca esqueço. Ele dizia assim: enquanto Deus me der força, eu lutarei pela minha vida. Enquanto Deus quiser que eu esteja aqui, eu vou estar aqui e vou viver da melhor forma possível. Você acha que uma postura dessa influencia positivamente em todas as pessoas? Sim. E aí o Marcos começa a lembrar para o João: João, o que você pode fazer de bem para todas as pessoas que você for, mesmo que você desencarne novo, mas o que você pode influenciar? Que frutos você pode deixar pela tua família e pelos teus amigos? E aí o João, o que começa a fazer? Começa a pensar. E o João começa a olhar para essa doença com outros olhos. Mas por que ele começa a olhar? Porque o Marcos estava simplesmente mostrando que existe vida após a morte, existe um futuro. E nada está perdido. Porque se tivesse Deus, não era Deus, né? E aí, evoluindo, o Marcos também continua dizendo: a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna, né? Ou seja, é o céu. Eu desencarnei, vou para o céu e fico na vida boa. É assim? Se fosse assim, Jesus não tinha vindo para cá, continuava lá na vida boa dele, não é? Concorda? Mas não é. Jesus, quando veio à Terra, também ele quebrou
ele que foi de contra esse conceito. Amigo, quanto mais você evolui na escala, quanto mais você sobe na hierarquia de Deus, mais responsabilidade você tem com o próximo. Assim, os meus irmãos puros, quanto como eu, estão trabalhando no universo. Não tem essa coisa de ficar na rede lá só se balançando, não. Ou seja, ser puro é se preocupar com o outro. E lá no Evangelho de Jesus, ele fala na parábola das ovelhas: se eu tiver 99, mas se uma se perder, o que é que eu faço? Vou lá resgatar. Assim, essa é a maior prova de Deus, no sentido assim, que todos nós vamos ser resgatados. Agora a gente precisa querer. E aí o João e o Marcos perguntam para o João: você quer, João, ser resgatado? As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprir, incapazes de desfalecimento ou comprometimento. E aí essa impacta diretamente no pensamento do João. Marcos diz assim: João, meu amigo, lá no Evangelho está escrito, Deus não coloca um fardo maior do que você pode carregar. Se você tem essa missão e é uma missão difícil, mas lembre-se que Ele está com você. Onde quer que se encontre os espíritos, pode contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Assim Marcos contempla, ele amplia, diz: Deus está em todo lugar, João. Olhe para dentro de você. E o mais importante, Deus não está fora apenas, Ele está aqui dentro. Pergunto a vocês, com toda essa explicação que Marcos vai buscar no livro Céu e Inferno, para o João que está nesse momento, vocês acham que começou a fazer João refletir? Com certeza, e não quer dizer que nessa reflexão o João melhorou de uma hora para outra, mas com certeza começou a incomodá-lo de forma positiva, né? Por quê? Começou a fazer o João a pensar. A doutrina das penas eternas teve sua razão de ser, como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados intelectual e moralmente. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o inferno, as penas eternas, que Deus vai botar você no fogo do inferno, existe uma razão de ser. Porque lá no tempo de Moisés, vocês acham, a gente está no século 21, a gente tem alguns irmãos ainda difíceis de conviver. Imagina lá no tempo de Moisés, o que vocês acham? Só tinha gente boa, né? E depois, num tempo do medieval, ou seja, tudo é uma escala evolutiva, mas ainda continuamos a ser irmãos ainda difíceis, vocês concordam? Assim, nada melhor, mais interessante do que criar o medo. Porque uma coisa nós temos é o medo do desconhecido. Assim, isso tudo existiu porque era uma forma de frear a humanidade dos seus instintos maléficos, dos seus instintos mais, vamos dizer assim, mais feios que existem. Assim, as pessoas, como não freavam pela consciência, criavam todo esse folclore, né, do diabo, do satanás, do pecado, do fogo do inferno para frear. Funcionou? Funcionou. Funciona hoje? Ainda algumas pessoas precisam disso, mas na grande parte não funciona mais. Isso hoje é questionável. E aí o que acontece? Se não funciona, cria o quê? Um vácuo. Cria o quê? Um espaço, um vazio. E aí as pessoas ficam perdidas. E aí é onde entra o papel da doutrina espírita, como o papel de chegar no momento certo, na hora certa, e começar a explicar tudo isso. Continuando, não censuremos Moisés, já falei. Agora, olha que interessante. Pai Nosso. O Pai Nosso é uma prova viva que Deus é bom. Porque lá no Pai Nosso diz o seguinte: Pai Nosso, né? Jesus ensina a dizer: perdoai-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pois se o culpado não devesse esperar algum perdão, inútil seria pedido. Assim, o que ele está querendo dizer? Olha como Jesus é sábio. Ele ensina a gente ao Pai Nosso. Nós rezamos o Pai Nosso sempre, todos os dias, mas a gente às vezes perde os detalhes. Esse pequeno trecho do Pai Nosso diz assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, né? Da mesma forma que vou perdoar do nosso irmão. Bom, se tem isso no Pai Nosso, dizendo que é Senhor, perdoa os nossos pecados, se Deus fosse um justiceiro,
teria uma contradição aí no Pai Nosso, vocês concordam? É uma das provas de como Deus é maravilhoso. Por quê? Porque Deus não tem por que nos punir. Não é esse o objetivo dele. Deus não está... Imagina um Deus todo-poderoso, onipresente, onipotente. Cria os seus filhos simples e ignorantes para ficar punindo. Qual era a lógica disso? Nenhuma. Deus não cria simples e ignorante para evoluirmos, mas cria sua lei natural de causa e efeito, onde toda ação tem uma reação e assumimos todas elas. E aí como é que Deus se comporta? Ao nosso lado, ou mais precisamente dentro de nós. Assim, Deus está conosco sempre. E o que Ele quer não é fazer a justiça como entendemos lá no tempo de Moisés. O que Deus quer é que a gente evolua, que a gente entenda que precisamos viver entre irmãos como irmãos. Esse é o objetivo de Deus. E o mais interessante, e Deus, a prova mais viva que Deus existe, é todas as vezes nos momentos de maior dificuldade, é quando a gente para, que é um ato de humildade, eleva o pensamento a Ele e diz: Pai, me ajude. Quantas vezes todos vocês já tiveram momentos difíceis? Todos nós tivemos momentos difíceis. E um desses momentos, por influência talvez do nosso anjo guardião, que é uma outra prova que Deus é maravilhoso e bom, que nós não estamos sozinhos, e a gente, intuitivamente, a gente tem aquela influência: pense em Deus. Todos nós aqui já passamos por isso, não já? Para pensar. Sem querer, você pensa em Deus e diz assim: Pai, me ajude que eu estou precisando, agora o bicho pegou, preciso de você. Para pensar, se vocês não já passaram por isso, não só uma, mas várias vezes, sem pensar, intuitivamente. Pois aí, meus irmãos, é a grande prova que Ele está conosco. Por mais que façamos coisas erradas, por mais que nós estivemos longe dos nossos irmãos, Ele está em todos esses momentos. Agora, vamos entender uma coisa. Imagina estarmos constantemente sintonizados com Ele. E aí? E essa felicidade que sempre estamos falando e ela não chega. Será que nesse momento, quando eu começo a trabalhar em parceria, em aliança com Ele, será que esse conceito de felicidade a gente não começa a enxergar, não? Aliás, melhor, começa a sentir? Pois é, esse que é o mais engraçado. É o mais interessante. Quando a gente, toda vez que lembra em Deus, Ele está automaticamente ao nosso lado. Não é ou não é verdade? O questão é que a gente não tem o hábito, não tem a disciplina. Mas se tivermos, tudo em nossa volta começa a melhorar. Porque só precisa olhar entre você e Ele, né? Algumas reflexões mais importantes. Lá em Ezequiel, né, falando do Antigo Testamento, lá no Ezequiel tem uma coisa interessante. Ele prova também, isso que a doutrina espírita vem falando, já está escrito na Bíblia já há milênios. Está lá em Ezequiel, o que ele diz? No capítulo 18. É que eu quero a morte do ímpio? Disse o Senhor Deus, e não quero antes que se converta e desgarre do mau caminho que trilha? Dizer-lhe essas palavras, Samuel, Ezequiel, fala para todo mundo, que eu digo o seguinte: eu juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio. Ímpio, entenda, nós na erraticidade. Mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que viva. Está aí a prova. No Antigo Testamento, em Ezequiel. Deus dizendo para nós que Ele não quer. Ele quer que o ímpio se converta e que viva. Sim, Deus quer que nós vivemos, não morremos. E após a conversa com o amigo, João teve a cura para a sua doença? O que vocês acham? Depois dessa conversa toda que o Marcos foi buscar lá no céu e inferno, vocês acham que o João se curou? O que vocês acham? Curou? Pergunta: qual era a doença do João mesmo? Mas era realmente a doença do coração? O problema do João era esse? A doença realmente era do coração? Vocês têm certeza? Pois era, a doença da alma. A doença física
forçou João a chegar a Deus. Essa era a grande doença. E assim a gente tem que tirar uma grande lição dessa historinha de João e o Marcos, é que nossas dificuldades, os nossos problemas, eles existem, muitas vezes, todas existem por nossas escolhas, e muitas vezes as mais difíceis, nada mais é um recurso de nos forçar a voltar para Deus. Assim, meus irmãos, entendemos que a nossa vida é cheia de desafios, porque temos que evoluir. O perdão já está institucionalizado, o perdão já está registrado no Pai Nosso. O que nós precisamos é perdoar os nossos irmãos, não é assim? Porque Deus já nos perdoou. Precisamos perdoar, assumir as nossas responsabilidades e olhar para essa existência com outros olhos, porque Deus está com cada um de nós. Não esquecemos jamais disso. E nos momentos mais difíceis, eleve o pensamento a Deus, mas também não pense que é passe de mágica, porque tudo na vida é uma questão de merecimento, mas leve o pensamento a Deus. Porque quem é amigo melhor do que esse? Ele está disponível para todos nós. E que através do dia de hoje, dessa noite, possamos, a partir de agora, a trabalhar com o mais próximo dele. Porque Deus é amor. E Jesus é a prova disso. Muito obrigado.